Olá, chegamos à lição número 8. Vamos hoje tratar da Lei da Aliança. Na lição desta semana, que é a lição da Escola Sabatina, que trata da aliança nesse trimestre, a concentração está na Lei de Deus. E qual é a sua função dentro da aliança de Deus com o antigo Israel? E conosco também. Porque a aliança, na verdade, é uma sequência. Do ponto de vista de Deus, a aliança sempre existiu. A resposta do homem é que invalidou determinadas alianças, não por causa de Deus, mas por causa do ser humano. E eu repetiria, então, a guisa de introdução, aquele tema que nós já temos discutido em outras ocasiões. Por que Israel foi escolhido, né? Alguém pode achar que Deus escolheu Israel para salvá-lo em detrimento de outras nações, né? Para alguns, Israel era um clube exclusivo para os eleitos de Deus. Mas não é assim. O critério de Deus foi o amor, foi a graça de Deus. O texto diz, mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó do Egito, Deuteronômio 7, verso 8. E qual foi o objetivo de Deus ao escolher Israel? Foi torná-los condutores da sua palavra para o mundo. Êxodo 19, verso 6, né? Um reino de sacerdotes e uma nação santa. Lá no livro de Isaías, capítulo 56, diz que a casa de Deus em Israel deveria ser uma casa de oração para todos os povos. Não era algo exclusivo, não era um clubezinho fechado. Era algo missionário que deveria atingir o mundo, né? Então, a gente entende que tudo começa, todo o contexto da aliança no Sinai é um contexto de graça, não tem nada de salvação pela lei, salvação pelas obras. É um contexto de graça, porque o chamado foi pela graça de Deus. Então, alguns às vezes argumentam que o Velho Testamento tem um método de salvação e o Novo Testamento tem outro. Isso é um erro do ponto de vista bíblico. Se você ler o texto com cuidado, vai perceber que a graça de Deus está imersa em cada ato de Deus ao chamar e salvar o povo. É claro que, como resposta a esse chamado, resposta a esse convite de Deus, o povo deveria obedecer, também pela fé. A obediência devia ser pela fé. Então, aí vem uma pergunta que muitos fazem. Onde entra a lei nessa aliança de graça de Deus com o povo de Israel? Onde entra a lei? Nós todos sabemos que, embora a eleição seja pela graça, Deus deu mandamentos. Pois a graça não é uma licença para desobedecer. Isso que precisa ficar claro. Ele lhes anunciou a sua aliança, o texto diz, os 10 mandamentos, e escreveu sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que cumprisse, Deuteronômio 4, verso 13. Em qualquer área da vida, nós sabemos que nós somos regidos por lei. Na aliança, com Deus, não podia ser diferente, né? E aí, naturalmente, vamos ao terceiro tópico da lição dessa semana, qual a importância desta lei na aliança? Bom, em primeiro lugar, a função da lei era apresentar diretrizes para uma nova vida do participante na aliança. A lei, ou a Torá, né, que envolvia todo o ensino divino, ela envolvia todos os ensinos e também ajudava o povo a se desviar do mal, de praticar os erros de outras nações. A lei, ela fazia bem para o povo. A lei também revela o caráter e a confiabilidade de Deus. A lei de Deus e a vontade de Deus são a mesma coisa. Deus não muda, Malaquias 3, verso 6, e a sua lei, portanto, também não muda. Ou seja, a lei tem que ser um caminho, uma diretriz para o crente, para o convertido, para o salvo andar, porque senão ele vai voltar ao pecado. E nós não fomos perdoados e salvos para continuar pecando. Há que haver uma transformação. Embora a lei ela não salve, quando nós a obedecemos, nós mostramos que nosso relacionamento com Deus vai bem. Jesus que disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. As pessoas têm dificuldade para entender isso, porque embutido nesse assunto está um grande preconceito, ou uma grande maneira de se escapar da vontade de Deus. Geralmente o problema das pessoas não está com os 10 mandamentos, nem com a lei de Deus. Todo mundo concorda com isso. O problema está com o sábado, por exemplo. E aí, para não guardar o sábado, o indivíduo arranja uma desculpa.
Eles, não, mas a lei foi abolida, a lei não sei o quê, eu sou salvo pela graça e tal. Ué, mas quem é salvo pela graça é salvo para obedecer, não para desobedecer. É salvo para guardar, não para transgredir, não é? A verdade é que Deus também, Ele não nos obriga a nada. O relacionamento aqui não é imposto. Mas Ele diz o seguinte, se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre as nações. Êxodo 19, verso 5. Então, a gente, concluindo essa discussão sobre a questão da lei no Sinai, nós podemos dizer o seguinte, nós adventistas entendemos, baseados na Bíblia, que Deus tem um povo remanescente fiel no tempo do fim. Apocalipse 12, verso 17, fala disso. E Apocalipse 14, verso 12. E a característica desse povo é guardar os mandamentos de Deus, bem de acordo com a aliança que Deus fez com o seu povo lá no Sinai. Não é? Então, o Apocalipse 12, 17 diz que Deus tem um povo. E o 14, 12 diz que esse povo guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E aí vem uma pergunta que eu já fiz em outros momentos, mas nunca é demais a gente repetir. O fato de sermos o povo de Deus remanescente no tempo do fim significa o quê? Que nós somos salvos com porteira fechada? Ou significa que nós somos salvos para proclamarmos esta salvação? Somos salvos para a salvação, ou somos chamados para a salvação, ou somos chamados para a missão que Deus nos confiou? Pense um pouco sobre isso, discuta com seus alunos, e na semana que vem, se Deus permitir, a gente volta. Compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus alunos, com seus irmãos, e inscreva-se no nosso canal. Que Deus lhe abençoe e a gente volta aqui na semana que vem, se Ele permitir. Um abraço e até lá.